Neurocast, o podcast da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso. Episódio 4: Neuropatias Periféricas. Olá pessoal, aqui é Derlane Belfort, seu host favorito. Está começando mais um episódio do Neurocast, o podcast de neurologia da turma 35 de medicina da Univasf. Aqui a gente conversa sobre temas da disciplina de patologia médico-cirúrgica do sistema nervoso de forma leve, prática e conectada com o dia a dia do futuro médico. E no episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que está presente em várias especialidades médicas e impacta muito a qualidade de vida dos pacientes: as neuropatias periféricas. Vamos entender o que são, como se manifestam, quais as principais causas e como é feito o diagnóstico e o tratamento. E para isso, o episódio de hoje está especial. Temos 9 convidados da turma que vão nos ajudar a destrinchar esse assunto. Então, para começar, convido Maria Alice para comentar de forma geral o que é uma neuropatia periférica. Oi, Derlane, tudo bem? É um prazer estar aqui no Neurocast. E bom, neuropatia periférica é um termo que designa qualquer condição que afete os nervos periféricos, ou seja, aqueles que ligam o sistema nervoso central a todo o restante do nosso corpo. São lesões que podem comprometer o axônio, a bainha de mielina ou até mesmo ambos, interferindo no processo de condução do impulso nervoso. O resultado disso é uma ampla variedade de sintomas sensitivos, motores e autonômicos, que vão depender de quais fibras foram afetadas, mas também do grau de acometimento dessa lesão. Perfeito. Uma lesão que afeta os nervos periféricos, gerando diversos sintomas. Para complementar, Nayane Alves, pode falar um pouco sobre como classificamos essas neuropatias? Sim, posso explicar, Derlane. Olá, boa tarde a todos. Inúmeras doenças podem levar a neuropatias e, por isso, elas podem ser classificadas de várias formas. Primeiro, quanto aos sintomas predominantes, que dependem do tipo de fibra nervosa acometida. E elas podem ser de predomínio sensitivo, motor ou autonômico. E ainda é muito comum na prática clínica separar os processos em que há lesão preferencial das fibras grossas dos que lesam preferencialmente as fibras finas. Depois, quando a instalação dos sintomas, a gente pode classificar quanto agudas, aquelas em que ocorrem menos de 4 semanas de evolução, as subagudas, entre 4 a 8 semanas de evolução, e as crônicas, quando ultrapassam 8 semanas. E, por fim, ainda podemos classificar quanto ao padrão de acometimento. Quando apenas um nervo é afetado, chamamos de mononeuropatia, como na síndrome do túnel do carpo, que acomete o nervo mediano, geralmente com predomínio sensitivo e curso crônico. Quando há comprometimento de 2 ou mais nervos de forma assimétrica, podemos denominar de mononeuropatia múltipla, como é o caso da neuropatia rancênica. Já quando vários nervos são lesados de maneira simétrica e difusa, temos a polineuropatia, que é comum também a gente nomear como um padrão de acometimento comprimento dependente, que significa que os sintomas se desenvolvem primeiro ou pioram nas terminações nervosas mais distantes do cérebro, como é o caso do padrão clássico da neuropatia diabética. E essa classificação ela é fundamental porque orienta o raciocínio diagnóstico e ajuda a identificar a provável causa base dessas neuropatias. Perfeito. Acho que agora a gente consegue falar um pouco sobre essas causas da neuropatia periférica. Convido agora Laiane Gomes para responder. Quais são as principais causas da neuropatia periférica? Olá, pessoal. Bom, a principal causa da neuropatia diabética, ou da neuropatia periférica, é a diabetes, né? Ela é responsável por uma grande parte dos casos, sendo que a neuropatia diabética é uma complicação crônica e pode se manifestar de várias formas, sendo que a mais comum é a polineuropatia distal simétrica. Para a gente entender como isso acontece, a explicação mais aceita hoje em dia reside nas alterações metabólicas desencadeadas pela hiperglicemia persistente. Essa desregulação, ela provoca, entre outras coisas, a formação excessiva de radicais livres de oxigênio, que causam danos diretos às células nervosas.
O paciente diabético, ele geralmente começa a sentir os sintomas de forma distal, predominantemente nos membros inferiores. Isso se deve ao fato de que as fibras nervosas mais longas, aquelas que alcançam as extremidades dos pés, são as primeiras a serem afetadas. A gente tem dois tipos principais de fibras nervosas. As fibras finas, que são amielínicas e são responsáveis pela sensibilidade superficial e funções autonômicas, e também as fibras grossas, que são as mielinizadas, que transmitem os impulsos nervosos e são responsáveis também pela propriocepção, que é o senso da posição do corpo. Na neuropatia diabética, ambas essas fibras vão estar comprometidas, só que o dano costuma ser mais intenso nas fibras finas, o que explica o porquê dos sintomas sensitivos serem frequentemente as primeiras queixas do paciente. Na neuropatia, outra consequência, na verdade, da neuropatia diabética é o comprometimento da propriocepção e a alteração motora distal, o que impacta diretamente na marcha do paciente. O grande perigo é a anestesia dolorosa. Então, o paciente ele não consegue sentir a dor, e aí isso predispõe a lesões cutâneas e articulares graves. O paciente com a polineuropatia, ele pode não sentir o trauma, então ele acaba pisando errado e se ferindo sem perceber. E isso pode levar ao desenvolvimento de lesões crônicas e até mesmo das chamadas artropatias de Charcot, então comprometem seriamente a capacidade de andar. Embora o acometimento inicial ele seja nas fibras finas, a perda da propriocepção ela também ocorre precocemente, aumentando o risco de quedas e de lesões articulares destrutivas. E é por isso que, durante o exame físico, é essencial realizar testes de sensibilidade e motricidade em ambos os pés, sempre de forma comparativa e confrontando com outras regiões do corpo. Para avaliar a sensibilidade protetora, a gente usa aquele teste conhecido, que é o teste do monofilamento. Para confirmar as alterações sensitivas e motoras de distribuição distal, simétrica e a evolução crônica, e também para o diagnóstico mais preciso, é indispensável a gente realizar uma eletroneuromiografia, que tipicamente vai revelar uma polineuropatia axonal. É importante ressaltar que esse padrão de polineuropatia axonal no eletromiograma, ele não é exclusivo do diabetes. Ele também pode ser idêntico em outras causas, como na polineuropatia alcoólica ou naquela que é induzida por alguns medicamentos, como estatinas. E é por isso que, frente a um quadro de neuropatia, a gente tem que fazer uma investigação detalhada. Contudo, quando a gente pensa na diabetes, a gente deve sempre reforçar que o controle glicêmico rigoroso ele é uma chave importante na prevenção e no manejo dessa complicação crônica. Sua fala é essencial, Laiane, nesse sentido de neuropatias causada por diabetes. Mas, além disso, a gente sabe que existem outras causas, né? E aí eu queria chamar agora Vinícius Lopes para que ele possa comentar um pouco sobre as causas carenciais e tóxicas das neuropatias. Boa tarde, Derlane. Boa tarde a todos os convidados e a todos os ouvintes. Então, começando pelas causas tóxicas, a mais comum vai ser o etanol, né? No alcoolismo, o mecanismo da lesão ele vai ser duplo. Então, a gente tem a toxicidade direta do álcool e também a deficiência nutricional associada a esse excesso de álcool, certo? Que as pessoas alcoólatras normalmente têm. Então, principalmente aí, a deficiência nutricional da vitamina B1. Então, quando a gente vai tratar esses pacientes, a gente vai exigir, então, abstinência, né, alcoólica e fazer a reposição dessa vitamina. Uma causa farmacológica relevante é o uso da isoniazida, que é um medicamento usado no tratamento da tuberculose. Ela pode causar uma neuropatia porque interfere diretamente no metabolismo da vitamina B6. Por isso, a gente fazer uma profilaxia é fundamental. Então, a gente deve administrar B6 junto com a isoniazida. A gente também tem as intoxicações por metais pesados, como chumbo e arsênico, e além de outras toxinas, claro, como o metanol e o dietileno glicol. Já passando para as causas carenciais, a deficiência de vitamina B1, né, pode se manifestar neurologicamente com uma polineuropatia axonal. A deficiência de cobalamina, né, que é a vitamina B12, não causa apenas uma polineuropatia, ela causa uma mieloneuropatia, pois afeta tanto os nervos periféricos quanto a medula espinhal. Então, é essencial investigar essa deficiência, principalmente em pacientes com pós-cirurgia bariátrica,
veganos estritos ou em uso crônico de metformina. Claro, não é apenas a carência de vitaminas que pode causar, né, esses problemas. A vitamina B6, por exemplo, quando a gente tem uma suplementação inadequada e acaba tendo um excesso dessa vitamina, também pode cursar com uma neuropatia. Por fim, a deficiência de vitamina B3, que causa a pellagra, também é uma das causas carenciais de neuropatia periférica. Então, na nossa anamnese, é interessante a gente investigar ativamente o uso de álcool, quais os medicamentos em uso, o histórico cirúrgico, a dieta do paciente, pois muitas neuropatias, elas são tratáveis, seja pela remoção do agente tóxico ou pela reposição da vitamina deficiente. Excelente. Passamos então pelas causas da diabetes, das causas tóxicas e causas carenciais. Acho que agora, para fechar esse bloco, a gente pode seguir para as causas infecciosas e autoimunes. Para isso, eu gostaria de convidar a Ian Santana para comentar um pouco sobre o assunto. Obrigado pelo convite, Derlane. Bom, gente, boa tarde a todos, me chamo Ian. É um prazer estar aqui com vocês. Então, quando a gente fala em neuropatias periféricas, eu acho importante destacar também mais dois grupos relevantes para a nossa prática clínica: as causas infecciosas e as causas autoimunes. Entre as causas infecciosas, a hanseníase é, sem dúvidas, uma das mais importantes no Brasil. Isso porque a hanseníase ela é uma neuropatia infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, um bacilo que tem tropismo pelos nervos periféricos, especialmente pelas células de Schwann. É uma verdadeira doença do sistema nervoso periférico, talvez o melhor modelo de neuropatia inflamatória que a gente tenha. Ela pode se manifestar de várias formas, desde uma mononeurite isolada, com um espessamento doloroso do nervo ulnar, até uma mononeurite múltipla, ou até um quadro de polineuropatia assimétrica, o que a gente chama de soma de mononeurites múltiplas. Além disso, existe uma forma neurítica pura, em que há lesões da pele e por isso muitas vezes o diagnóstico ele é atrasado. Essa forma pode simular neuropatias autoimunes ou até compressivas. Outra característica importante que a gente pode abordar é o envolvimento autonômico. A perda de sudorese, alterações vasomotores, a neuropatia dolorosa de pequenas fibras, que pode ser bastante incapacitante. E há ainda as chamadas neuropatias tardias da hanseníase, que podem surgir anos após os tratamentos, relacionados às respostas imunes residuais contra antígenos bacilares persistentes. Além da hanseníase, outra causa infecciosa que a gente pode abordar também é o HIV, que pode causar uma série de neuropatias ao longo do curso da infecção. Nos estágios iniciais, por exemplo, a gente pode ver uma síndrome de Guillain-Barré associada ao HIV agudo. Já em pacientes sob tratamento antirretroviral, existe a possibilidade de uma neuropatia relacionada à síndrome inflamatória da reconstrução imune, a conhecida íris. Casos em que a reativação imunológica, após o início da terapia, leva ao quadro de inflamação autoimune contra o nervo. Essas formas podem cursar com síndromes desmielinizantes ou axonais, como as variantes ANSAN e até quadros de encefalite de tronco cefálico tipo Bichet-Staff, compondo o espectro da síndrome de Guillain-Barré. Em geral, o tratamento segue as mesmas bases da síndrome de Guillain-Barré clássica, imunoglobulina intravenosa ou plasmaféresis, mas a evolução pode ser mais tópica, justamente pelo contexto imunológico do paciente. Outra causa que a gente pode abordar são as hepatites virais, especialmente a B e a C, porque podem gerar neuropatias periféricas por mecanismos imunes, como as vasculites crioglobulinêmicas na hepatite C, que se manifestam tipicamente como mononeurite múltipla, dolorosa, muitas vezes simétrica e de instalação aguda. Agora, passando para as causas autoimunes, o primeiro grande exemplo é a síndrome de Guillain-Barré. Ela é o paradigma da neuropatia desmielinizante aguda de origem autoimune. O que acontece é uma resposta imunológica aberrante, geralmente pós-infecciosa. O sistema imune ele produz anticorpos contra os gangliosídeos ou componentes da mielina e esses anticorpos acabam atacando o nervo periférico. Clinicamente, a SGB, ou síndrome de Guillain-Barré, se manifesta como fraqueza ascendente, arreflexia e pode levar à insuficiência respiratória. Existem variantes adicionais, como eu falei anteriormente, como a AMAN e as ANSAN, e as variantes com o envolvimento do tronco cerebral,
como a síndrome de Miller-Fisher e a encefalite de Bickerstaff. O tratamento é bem estabelecido, com imoglobulina intravenosa ou plasmaférese, e o prognóstico depende da rapidez do reconhecimento. Outra categoria importante associada às neuropatias das doenças autoimunes sistêmicas são as colagenoses, a exemplo da síndrome de Jogren. Talvez seja o exemplo mais característico, com múltiplos padrões, como neuropatia de pequenas fibras, neuropatia sensorial, polineuropatia axonal ou mononeuropatia múltipla. No lúpus eritematoso sistêmico, as neuropatias podem ter tanto padrão desmielinizante agudo, axonal, geralmente mediado por vasculites, e na artrite reumatoide, especialmente quando existe vasculite reumatoide, a neuropatia periférica pode ser uma das manifestações mais graves. Nas vasculites sistêmicas primárias, como a poliarterite nodosa ou granulomatose eosinofílica com poliangite, a neuropatia periférica, sobretudo a mononeuropatia múltipla, é extremamente prevalente. Nesses casos, o tratamento envolve corticoterapia em altas doses, como ciclofosfamida, rituximab e outras drogas imunossupressoras, dependendo da gravidade do diagnóstico de base. No fim das contas, o que a gente percebe é que as neuropatias periféricas infecciosas e autoimunes, elas compartilham um ponto comum, que é o papel da inflamação, seja ela desencadeada por um agente infeccioso, como a lepra, ou por uma resposta imune desregulada, como nas doenças autoimunes. Por isso, o grande desafio é a gente reconhecer rapidamente o mecanismo subjacente, seja infeccioso, imunomediado, tóxico ou metabólico, porque o tratamento precoce é o que realmente muda o prognóstico. Grande Derlane. Pronto, acho que a gente já tem uma visão geral, né, das causas da neuropatia periférica e a gente consegue prosseguir, então, para as manifestações clínicas. Como é que o paciente chega para a gente? Júlia Brito, conta um pouco para a gente dos principais sintomas. Boa tarde, Derlane. Então, o quadro clínico ele varia bastante conforme o tipo de neuropatia, mas os sintomas clássicos costumam ser bem parecidos. Geralmente começam por alterações sensitivas, então o paciente ele se queixa bastante de formigamento, dormência, queimação ou dor em choques, principalmente nos pés e nas mãos. Na neuropatia diabética, por exemplo, esses sintomas vão aparecer de uma forma simétrica, subindo dos pés para as pernas no padrão típico em meia e luva. E aí, com o tempo, ele pode perder, né, a sensibilidade tátil, dolorosa e térmica, aumentando o risco de feridas e úlceras. E quando há o envolvimento motor? Então, aí o quadro vai mudar um pouquinho. Quando há comprometimento motor, vemos fraqueza muscular nos músculos que são inervados pelo nervo afetado, além de uma diminuição do tônus e dos reflexos profundos, né, caracterizando o que a gente chama de síndrome do neurônio motor inferior. Nos casos mais crônicos, essa fraqueza vai levar a uma atrofia muscular visível, e o paciente ele pode apresentar algumas deformidades, como o pé caído, por exemplo, na lesão do nervo fibular. Essas alterações vão comprometer bastante, né, a funcionalidade e a marcha, a depender do grupo muscular que estiver envolvido. E sobre sintomas autonômicos, eles também aparecem? Aparecem sim, especialmente nas formas mais difusas dessas neuropatias, como na neuropatia diabética, que já foi citada aqui, e também na neuropatia por deficiência de B12. Nesses casos, podem ocorrer alterações autonômicas, como a queda de pressão ao levantar, alterações também de sudorese, alguns distúrbios gastrointestinais, que vão mostrar para a gente que não é só a parte sensitiva e motora que está comprometida, mas também o controle automático do corpo. Agora diz pra gente, Júlia Brito, tem alguma pista clínica que nos ajuda a diferenciar uma neuropatia da outra? Então, Darlane, vai ter sim. O padrão de distribuição dos sintomas ele nos ajuda bastante nessa diferenciação. Quando os sintomas são simétricos e distais, nos leva a pensar, né, numa polineuropatia, como, por exemplo, a diabética, a neuropatia tóxica e a carencial também. Se os sintomas forem assimétricos e acometerem nervos diferentes, isso vai lembrar mais um padrão de mononeuropatia múltipla, que é mais comum nos casos de vasculites e hanseníase. Já uma mononeuropatia isolada, como a síndrome do túnel do carpo, ela vai causar sintomas que vão ser mais restritos ao território de um nervo específico. E vale lembrar que todas essas neuropatias, praticamente todas, em todas elas, a dor neuropática pode estar presente, né? Que vai ser aquela dor em queimação, uma dor mais contínua.
e alguns pacientes podem também se queixar dessa sensação de choques, que geralmente piora durante a noite e tem um controle mais difícil. Ok, perfeito. Suspeitamos de neuropatia. E agora, como é que a gente confirma? Passando a palavra de uma Júlia para outra, gostaria de chamar a Júlia Campinho para falar um pouco sobre a investigação. Boa tarde a todos, ótima pergunta, Derlane. O diagnóstico das neuropatias periféricas é realmente um desafio clínico, que a gente está lidando com um grupo muito amplo de doenças que podem afetar as fibras motoras, as sensitivas ou até mesmo as autonômicas. Então, o processo diagnóstico precisa ser bem organizado para evitar esses erros. A primeira etapa, e talvez a mais importante de todas, é a anamnese detalhada. É nela que a gente começa a entender exatamente que tipo de sintoma o paciente tem. Se é um formigamento, se é dormência, queimação, dor em choque, perda de força, queda de objetos, alteração de sudorese. Então, cada grupo de sintomas já aponta para fibras diferentes sendo comprometidas, e isso direciona muito o raciocínio. Depois, eu vou avaliar a distribuição desse quadro. Se começa nos pés e vai subindo de forma simétrica, eu já penso logo em polineuropatia, como é o caso causada pela diabetes. Se o problema ele é focal, como apenas uma mão com dormência no território mediano, isso já sugere uma mononeuropatia. E quando vários nervos são afetados de forma assimétrica, eu posso estar diante de uma mononeuropatia múltipla, que costuma levantar suspeita para as vasculites. Outro ponto que é essencial nesse processo de diagnóstico é a velocidade de evolução. As neuropatias que se instalam lentamente ao longo de meses, geralmente são metabólicas, hereditárias ou até degenerativas. Mas quando tudo aparece muito rápido, em dias ou poucas semanas, acende-se um alerta para causas inflamatórias, infecciosas ou tóxicas, como é o caso da síndrome de Guillain-Barré. A segunda grande etapa desse processo diagnóstico é o exame físico neurológico. Então, é onde eu confirmo e refino o que a história está sugerindo. Eu vou avaliar a sensibilidade tátil, a dolorosa, a vibratória, a propriocepção, eu verifico a força muscular, o tônus, trofismos e reflexos. Então, por exemplo, se os reflexos diminuídos com perda de sensibilidade vibratória, eles são muito típicos de neuropatia de fibras grossas, eu já consigo concluir esse diagnóstico, que é muito característico. Já alterações de dor e temperatura apontam mais para as fibras pequenas. Com essa base já sólida, aí sim vão entrar os exames complementares, mas eles sempre vão ser guiados pela clínica. O mais importante desses exames é o estudo eletrofisiológico, que inclui a eletroneuromiografia e os testes de condução nervosa. Esses exames são fundamentais porque eles vão responder às duas questões chaves. O processo é axonal ou desmielinizante? Ele compromete fibras motoras sensitivas ou ambas essas fibras? Então, isso muda todo o diagnóstico diferencial. Por exemplo, um padrão desmielinizante pode indicar polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Um padrão axonal, ele já faz pensar em diabetes, em álcool, em deficiências vitamínicas, em toxinas e assim por diante. E só depois que a gente vai partir para os exames laboratoriais. Então, normalmente eu começo com glicemia, com hemoglobina glicada, com a função renal, função hepática, TSH, vitamina B12 e folato. E dependendo do caso, eu posso pedir sorologias, autoanticorpos, marcadores inflamatórios. Então, o objetivo é sempre buscar as causas que são tratáveis. Em algumas situações específicas, eu posso recorrer à punção lombar, principalmente quando a gente tem a suspeita de processos inflamatórios, como é o caso da síndrome de Guillain-Barré ou neuropatias desmielinizantes. E uma parte que muita gente esquece, mas que faz parte do diagnóstico, é avaliar o impacto funcional. Como é que essa neuropatia está afetando a vida do paciente? Como é que está a marcha, o equilíbrio, a sensibilidade protetora? Isso ajuda tanto no próprio diagnóstico, quanto no planejamento do tratamento e da reabilitação. Então, resumindo, o diagnóstico das neuropatias periféricas não depende de um único exame. Ele nasce da soma de uma boa história, de uma boa anamnese, um exame físico que é cuidadoso e exames complementares muito bem indicados. Então, é como montar um quebra-cabeça, peça por peça, até chegar à causa específica.
identificar essa causa faz toda a diferença, porque muitas neuropatias têm um tratamento direcionado quando descobertas cedo. É isso, Derlane. Excelente. E a causa em que a biópsia de nervo ela pode ser indicada também, né? Principalmente quando tem aquela dúvida diagnóstica, suspeita de vasculite. Exatamente. Quando a gente tem suspeita de vasculite, a biópsia de nervo, ela deve ser indicada. Perfeito. Passando agora para o tratamento, eu quero convidar a Rebeca Ribeiro para nos ajudar um pouquinho. Como é feita essa abordagem terapêutica, Rebeca? Olá, boa tarde a todos. Bom, Derlane, a abordagem terapêutica, dentro do contexto das neuropatias periféricas, ela vai depender diretamente da causa. Só que, assim, o primeiro passo é sempre a gente corrigir ou controlar aquele fator desencadeante. Então, quando a neuropatia ela é de origem diabética, o foco principal da gente é a gente manter aquele controle rigoroso da glicemia, porque isso aí vai ajudar a gente a impedir a progressão dos danos nervosos, certo? Nos casos carenciais, como nas deficiências de vitamina B12 ou tiamina, o tratamento vai se basear justamente na reposição vitamínica adequada. E se a gente estiver diante de um quadro de neuropatias tóxicas, a conduta vai envolver justamente suspender ou a gente substituir aquele agente agressor, como o álcool, como alguns quimioterápicos ou alguns medicamentos que a gente consegue entender que tem um potencial neurotóxico. Nas neuropatias inflamatórias ou autoimunes, como na síndrome de Guillain-Barré, e também na polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, o tratamento vai incluir justamente imunoglobulina intravenosa, plasmaferese ou corticoides, né? Só que assim, sempre trazendo ali um acompanhamento especializado. Se a gente estiver diante de casos hereditários ou degenerativos em que a gente não consegue obter uma cura, o objetivo vai passar a ser aliviar os sintomas e preservar a função neurológica. E então, o segundo pilar do tratamento é a gente fazer o manejo sintomático daquele paciente, né? Principalmente no quesito dor. Então, no controle da dor neuropática, porque ela costuma ser crônica, né? E não vai responder bem aos analgésicos comuns. Então, as principais opções terapêuticas vão incluir aí antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina e nortriptilina, anticonvulsivantes, como a gabapentina e a pregabalina, né? Além da duloxetina, que também ali ela vai ter um excelente efeito analgésico. Se a gente estiver diante de casos mais intensos, posso associar tramadol ou outros opioides, né, de ação central, só que assim, a gente sempre deve ter o quesito cautela. E para dores localizadas, existem também opções tópicas, né, como alguns adesivos de lidocaína, cremes de capsaicina, que vão proporcionar ali um alívio sem os efeitos sistêmicos dos medicamentos orais. É importante também a gente trazer um apoio psicológico, certo? Que também vai fazer parte dessa abordagem terapêutica, porque a dor crônica, as limitações funcionais daquele paciente têm um impacto significativo na qualidade de vida dele. Então, assim, o tratamento, resumindo, das neuropatias periféricas vai ser multifatorial e individualizado de acordo com as necessidades daquele paciente. Então, é tratar a causa, controlar a dor e a gente reabilitar aquele paciente e prevenir as complicações, né? Sempre com uma abordagem multiprofissional e humanizada também, certo? E a reabilitação, ela tem algum papel fundamental? Como é? Bom, esse quesito reabilitação ela é muito importante, certo? Porque no tratamento dessas neuropatias periféricas não vai se resumir apenas a gente controlar a causa ou aliviar a dor. A reabilitação ela vai ter um papel essencial, né? Principalmente no quesito prevenir as complicações. E também na recuperação da funcionalidade do paciente, né? Então, quando a gente fala em reabilitação, o objetivo da gente é preservar a função neuromuscular e a gente conseguir evitar deformidades, quedas, úlceras, que são complicações que são muito comuns em quem tem uma perda sensitiva ou uma perda motora. Então, a fisioterapia, ela vai ser o pilar central desse processo, porque ela vai trabalhar ali força, equilíbrio, coordenação, vai ajudar a reduzir as dores musculares, né, e melhorar a marcha daquele paciente. Já a terapia ocupacional, ela complementa esse cuidado, né? Então, orienta ali o paciente sobre as adaptações funcionais no seu dia a dia, como ele vai escolher calçados adequados, usar utensílios adaptados, organizar aquele ambiente, né? O convívio familiar dele, o ambiente doméstico dele, para evitar acidentes.
E outro ponto fundamental é o cuidado com os pés, né? Então, principalmente naqueles pacientes que têm neuropatia diabética, é importante a gente orientar para ele a inspeção diária, a hidratação da pele, fazer o corte adequado das unhas e utilizar também sapatos confortáveis e sem costuras internas, né? Então, assim, pequenas feridas, elas podem passar despercebidas. E aí, daqui a pouco, pode evoluir rapidamente para uma sujeira grave. Então, é importante que aquele paciente tenha uma educação adequada e um acompanhamento com uma equipe muito profissional, né? Que vão fazer toda a diferença. E, além disso, a gente também consegue ponderar que existe o uso de órteses e palmilhas, né, que são personalizados ali para ajudar a corrigir algumas alterações posturais, que vai auxiliar na distribuição melhor do peso, né, durante a marcha daquele paciente e vai ajudar a reduzir o risco de novas lesões. E então, como eu falei anteriormente, não podemos esquecer da parte psicológica, né? Então, a gente precisa trabalhar essas limitações desse paciente, porque vai impactar muito no humor e na autoestima. Então, resumindo, a reabilitação ela vai ter como meta, né, a gente desenvolver essa autonomia, né, do paciente, essa segurança, essa qualidade de vida, que vai atuar tanto na prevenção quanto na recuperação funcional, tá bom? Perfeito, Rebeca, perfeito. No episódio de hoje a gente já conseguiu passar pela definição, pelas causas, pelas manifestações clínicas, pelo diagnóstico e pelo tratamento. Então, para amarrar tudo isso que a gente discutiu, a gente pode pensar, vamos pensar aqui num caso clínico, né? Pelo nosso querido João Luiz. Boa tarde, Derlane, boa tarde a todos os convidados. Então, como já foi explicado, todas as causas, como a gente investiga, como a gente trata e orientações para o paciente, eu vou trazer um caso clínico que basicamente resume tudo isso, e é um caso bastante comum. Nós temos um paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, e aqui já tem um primeiro destaque importante. Ele tem um histórico de diabetes há cerca de 20 anos. E há 5 anos, ele começou a apresentar formigamento nos pés, e com o tempo esse formigamento estendeu para as pernas. Já foi falado aqui, mais cedo, sobre esse tipo de sensação que o nosso paciente pode ter, né? E o que a gente já fica pensando no possível diagnóstico justamente por causa da diabetes dele. Então, continuando a história, nós temos que, há 3 anos, além do formigamento, ele começou também a apresentar dor nos pés e nas pernas. A característica da dor desse paciente é em queimação, agulhadas, picadas e às vezes ele sente choque. A dor piora quando ele anda. Tem que lembrar que quando o paciente vai andar, ele vai fazer mais pressão, não é? Vai forçar esse pé e ele vai sentir mais dor mesmo, certo? E aqui vem uma causa que em uma pessoa saudável não seria comum, que é sapatos, meias e até mesmo toque de um cobertor, o paciente relata que incomoda e isso acaba limitando a atividade dele do dia a dia. Quando foi feito o exame físico desse nosso paciente, a gente percebe que houve diminuição da sensibilidade em ambos os pés, a uma distância de 5 centímetros do tornozelo. A força muscular apresentava grau 5 e ele tinha diminuição do reflexo aquileu. Então, para esse paciente, como ele já vem com esse quadro há alguns anos, alguns tratamentos já foram citados inclusive aqui, foi um anti-inflamatório não esteroidal por via sistêmica e 200 mg de carbamazepina a cada 8 horas, até que ele conseguisse consultar. A hipótese diagnóstica, como muitos já podem estar pensando, né, o nosso paciente é diabético de longa data, já foi explicado também as possíveis hipóteses que a gente pensa quando é uma polineuropatia que ela é mais distal. No nosso caso, nosso paciente não é diferente, é uma polineuropatia periférica diabética dolorosa. Lembrar que nosso paciente sente dor mesmo com cobertor, o que não é normal. Então, a conduta inicial para esse nosso paciente, como já foi explicado, né, os antidepressivos. Então, no caso do nosso paciente, nós temos 300 mg de gabapentina ao dia, 50 mg de tramadol a cada 6 horas e 10 mg de nortriptilina ao dia. E aí, como o nosso paciente já vinha com quadro de dor e está começando esse conjunto de medicações para tentar amenizar a dor e trazer mais qualidade de vida, nós fizemos essas medicações e foi um aumento progressivo da dose, até atingir um ponto em que o nosso paciente tivesse o mínimo de dor possível. Claro, sempre considerando o custo-benefício e uma melhor qualidade de vida do nosso paciente. Os efeitos colaterais do remédio, que não tem como fugir, ele teve um pouco mais de sonolência e um pouco de edema nos pés, né? Ele relatou que os pés estavam um pouco mais inchados, mas não interferiu na atividade física, atividade diária dele, o dia a dia, como ele já relatava antes, né? Que sentia tanta dor que isso atrapalhava. Então, esse caso clínico ilustra bem, nós sabemos que tem muitos pacientes diabéticos, muitos não fazem tratamento adequado,
seja porque não tem condições de ir no UBS, mora distante, ou muitas vezes não sabe como fazer aquela verificação básica, né? Como um colega convidado citou, é importante o paciente, por exemplo, verificar os pés, porque muitas vezes pode ter uma feridinha que ele não sente porque já está perdendo a sensibilidade e o quadro dele vai piorando cada vez mais. Então, basicamente, esse quadro clínico aqui que a gente apresentou, esse caso clínico, ele resume tudo o que foi apresentado aqui ao longo dessa tarde, Dr. Derlani. Excelente, excelente. Acho que a gente tem um exemplo clássico, né, de que é muito comum na prática, e esse tipo de discussão ele ajuda muito a fixar justamente o raciocínio clínico que a gente veio desenvolvendo, né, com os nossos convidados. Bom, e assim nós encerramos mais um Neurocast. Hoje aprendemos sobre as neuropatias periféricas, suas causas, manifestações e importância do diagnóstico precoce. Agradecemos aos nossos convidados pela participação e à disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso por incentivar esse espaço de aprendizado. Se você gostou, compartilhe com seus colegas e continue acompanhando o Neurocast, o podcast de Neurologia da turma 35 de Medicina da Univasf. Até o próximo episódio, pessoal! Esse episódio do Neurocast foi produzido por Derlani, João Luiz, Maria Alice, Júlia Brito, Júlia Campinho, Nayane, Laiane, Rebeca, Ian e Vinícius Lopes. Agradecemos a colaboração dos docentes da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso e agradecemos a sua audiência.